Em 1344, Francisco Petrarca visita a cidade de Roma. Ele fica maravilhado e admirado com duas coisas. Primeiro, a monumentalidade dos edifícios romanos, do Fórum, do Coliseu, do Panteão. Mas, em segundo lugar, ele fica admirado com o fato de que o que o admira são obras humanas e não obras divinas. Petrarca é provavelmente o primeiro humanista. Ele vai trazer para o pensamento europeu, de novo, autores romanos, em especial Cícero. Ao lado disso, o seu colega e amigo, também humanista, Boccaccio, vai escrever uma obra fundamental da história da literatura chamada Decameron, em que ele reúne pequenas novelas contadas por 10 personagens, 7 damas e 3 rapazes que durante uma epidemia de peste negra na Europa, se refugiam num castelo para se proteger. Essas histórias têm um cunho moral e muitas delas são muito picantes. Esses dois autores vão impulsionar em Florença o surgimento do humanismo e depois do Renascimento. Um dos filósofos mais importantes do humanismo, mais ou menos 100 anos após Petrarca, foi Pico della Mirandola. A obra mais conhecida de Pico della Mirandola é o Discurso sobre a Dignidade do Homem. Ele tenta mostrar por que é que o homem é um ser tão especial dentre todos os seres que foram criados. Ele imagina um diálogo de Deus com Adão, no qual diz o seguinte, que Deus, havendo estabelecido a criação e criado o homem, disse para Adão: ó Adão, não te demos nenhum lugar determinado, nenhum aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares. Tudo segundo o teu parecer e tua decisão. A natureza bem definida dos outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-las para ti, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses na forma que tivesses seguramente escolhido. O que é que Pico della Mirandola está dizendo? Pico escreve isso antes da obra de Copérnico. Ele diz que o homem foi criado e colocado no Jardim do Éden de um modo diferente dos outros seres. As estrelas, os leões e os peixes têm leis dadas por Deus que os regulam. Mas o homem é o autor da sua própria lei. Nenhuma característica própria, como a força do touro ou a capacidade de viver debaixo d'água, foi dada ao homem. Mas foi-lhe dado o poder de se apropriar do que ele quisesse, da faculdade do poder que ele quisesse. Em outros termos, Pico della Mirandola está dizendo que, diferentemente de todos os outros seres da criação, o homem foi criado livre. Essa liberdade o torna semelhante a Deus. Hoje nós vamos ver algumas obras de arte do Renascimento que retratam a nova concepção de homem que estava contida na obra de Pico della Mirandola e de outros humanistas. Acompanhe-me. A primeira obra que nós vamos ver não é uma obra moderna, renascentista.
é uma obra medieval. Foi pintada por Duccio, chama-se A Vocação de Pedro e André, e estava no verso de um grande painel pintado por ele, chamado Maestà, que era uma pintura da Madonna. A técnica usada por ele consistia em talhar um retábulo de madeira e pintar diretamente sobre esse retábulo. Aqui nesse quadro nós vemos Jesus aproximar-se de Pedro e André depois de um dia de pescaria no lago de Genezaré. Aquele não foi um bom dia de pescaria e Jesus pede que eles joguem novamente a rede. E a rede vem abarrotada de peixes, o que é prova do poder de Jesus. Pedro e André se tornam seus primeiros discípulos. O que é importante aqui são três coisas. Apesar de Jesus estar de frente para Pedro e André, os três estão olhando para o espectador. Essa frontalidade da representação medieval é importante porque o rosto humano era o que havia de mais expressivo no ser humano. Em segundo lugar, é preciso ver que a rede que está dentro d'água revela os peixes que estão nela e em volta dela. A função da arte medieval, o estatuto pictórico, consiste em revelar aquilo que os olhos não podem ver. O milagre que está ocorrendo. Em terceiro lugar, note que o céu é dourado. O céu é dourado porque o céu pintado por Duccio é o céu morada de Deus. Compare isso agora com a grande obra-prima de Giotto, a Capela dos Scrovegni, em Pádua. Ele vai pintar uma série de afrescos, e os afrescos são uma técnica típica do Renascimento. Consiste em aplicar gesso na parede e, enquanto o gesso ainda está úmido, pintar sobre ele, de tal maneira que a tinta e o gesso se tornam uma só realidade. A tinta entranha na parede e fica fixada. Giotto vai pintar uma série de afrescos representando a vida de Jesus. E este em especial é a lamentação do Senhor morto. Após a sua morte na cruz, os discípulos o descendem e preparam-no para o enterro provisório a que vão submetê-lo. O que é impressionante aqui é o azul do céu contraposto ao dourado do céu de Duccio. Não é mais o céu morada de Deus. É o céu que nós vemos com os nossos olhos. Também é muito impressionante que tenha uma pessoa, duas pessoas de costas para nós. É porque o estatuto pictórico mudou. O objetivo de Giotto é representar aquilo que os olhos veem. E em cerimônias fúnebres, de fato as pessoas circundam o corpo do morto. Em terceiro lugar, eu quero notar a dramaticidade moderna do afresco, afastando-se dos padrões pictóricos da Idade Média. A próxima obra que iremos ver está na Capela Sistina. Ela recebe esse nome porque o Papa Sisto IV, ou Sixtus em latim, transformou a Capela Magna em capela papal depois de reformá-la. Depois disso, o Papa Júlio II contrata Michelangelo para decorar o teto e o altar-mor da Capela Sistina. A cena que nos interessa é a criação de Adão. Nela nós vemos Deus, junto com seres celestiais, voando em direção a Adão. E o seu dedo toca o dedo de Adão que está deitado sobre a terra, dando-lhe com isto a vida. A primeira coisa que eu quero notar é que muitos comentadores dizem que Deus parece estar envolto em um cérebro.
Nós não sabemos se isso é verdade, mas se for, há várias razões para isso. A primeira era que a anatomia era pesquisada de maneira quase obsessiva pelos renascentistas. Eles precisavam conhecê-la para poder representar o corpo humano da melhor forma possível. No entanto, a prática da anatomia era proibida pela Igreja, já que o corpo humano era considerado sagrado. Uma das primeiras pessoas a violarem essa proibição foi o médico Andrea Vesalius, que publicou em 1543 um livro chamado De Humani Corporis Fabrica, o primeiro tratado de anatomia da modernidade. O motivo pelo qual Deus estaria representado em um cérebro é porque esse não é mais propriamente o Deus bíblico, conhecido pela revelação, mas o Deus conhecido pela razão, o Deus da natureza. Além disso, eu quero notar que na cena entre Adão e Deus, Adão parece estar completamente relaxado. É quase como se ele não se importasse com o que Deus está fazendo. É Deus quem faz todo o esforço para alcançar Adão. Agora, não é mais Deus que está no centro do mundo. É como se Adão dissesse: se você quiser, Deus, que se estique todo para me alcançar, porque eu agora me vejo como o ser mais importante do universo. Note que esse personalismo, esse egoísmo que caracteriza Adão, o individualismo moderno, tem a ver com Xisto IV e Júlio II. Ambos queriam construir uma capela para uso privado do Papa. De novo, é a primazia da esfera privada. Ambos queriam deixar um legado que trouxesse à memória a sua existência, do indivíduo Júlio e do indivíduo Xisto. O próximo quadro é conhecido de todos e foi pintado por Leonardo da Vinci. É a Mona Lisa. A Mona Lisa é um retrato de uma mulher chamada Lisa, mulher de um comerciante chamado Giocondo. Por isso ela é conhecida também como La Gioconda. Para além das questões técnicas realizadas nesse quadro, o desenvolvimento da técnica do esfumato, da representação humana, da perspectiva, da proporção, existem também razões ligadas ao estatuto pictórico que tornam ela tão importante. Nós só podemos entender isso comparando ela com quadros que foram pintados antes da Mona Lisa. Vamos comparar, por exemplo, com um quadro que está no Porto, em Portugal, chamado Fons Vitae, Fonte da Vida, pintado por Colin Cotter. Esse quadro representa Cristo crucificado e uma bacia recolhe o seu sangue. Isso é a fonte da vida. Vários homens estão ajoelhados em volta dele, adorando-o. Pode parecer que o objeto da representação aqui seja Jesus Cristo, mas não é. O objeto da representação são esses dois personagens maiores ajoelhados aos pés de Cristo. Dom Manuel I e Dona Maria, reis de Portugal e provedores da misericórdia do Porto, uma das primeiras instituições de caridade que cuidava das pessoas doentes e aflitos. Mas era considerado muito indecente representar simplesmente uma pessoa. É essa indecência que torna o quadro de Leonardo da Vinci tão revolucionário na história das artes. Aqui ele perde completamente o pudor. Não há um crucifixo, não há um santo,
não há um altar, não há Cristo, não há o seu sangue, nada. É só o indivíduo Mona Lisa que está sendo representado aqui. A última obra que nós vamos analisar foi pintada pelo Flamengo Jan van Eyck. Chama-se O Casamento dos Arnolfini. Michele Arnolfini era um banqueiro italiano que havia se mudado para a cidade de Bruges, hoje na Bélgica e então no Ducado da Borgonha. Ele está se casando com sua noiva e esse é o exato momento em que o contrato está sendo celebrado. Por isso ele estende a mão direita proferindo um juramento. Note que ela não está grávida. Se ela estivesse grávida, Arnolfini não estaria se casando com ela. Na verdade, ela está levantando a barra do vestido para mostrar que o vestido dela tem mais tecido do que é necessário. Além disso, ele está disposto no chão de um modo montado, como se tivesse sido tudo estudado na disposição do tecido, no seu modo de se esparramar sobre o chão. Isso é um indício da vida aristocrática do casal. As laranjas, uma fruta de luxo que vinham da Espanha e da Itália, o candelabro, que só existiam em casas de pessoas ricas, a cama com dossel, mas sobretudo o espelho, é um índice de ostentação. Esse é um quadro sobre ostentação. O espelho tinha uma função prática de refletir um pouco a luz e aumentar a luminosidade do quarto. Mas por ser convexo, ele não serve para muita coisa. Ele era um objeto caro, um objeto de luxo que está sendo exposto. Além disso, note que Arnolfini está se casando não na sala, mas no quarto. Obviamente, não é porque eles estão com pressa de consumar o casamento, mas pelo fato de que o quarto representa a esfera privada. E é exatamente na esfera privada que a riqueza de Arnolfini, o seu valor, se estabelece. É como se ele estivesse dizendo: eu estou realizando esse casamento porque sou rico. Se não fosse rico, eu não o mereceria. Mas a riqueza, é preciso que os outros a vejam para que a valorizem. Se o homem moderno não vale pelo que é, mas pelo que tem, é necessário que ele ostente para que as pessoas, na opinião dele, o valorizem. Finalmente, eu quero notar mais um detalhe no quadro. Van Eyck escreve: Van Eyck esteve aqui, em latim. Isso torna esse um dos primeiros quadros assinados da história da arte ocidental. Van Eyck também é um indivíduo que quer ser valorizado como tal. Ele não quer que ninguém veja o quadro e tenha dúvidas sobre quem é que o pintou. E por isso ele insere o seu nome, testemunhando ao mesmo tempo a celebração do casamento. Há mais duas coisas que eu quero notar. Primeiro, compará-lo ao quadro anterior, a Mona Lisa. Você deve ter notado o pudor de Van Eyck, colocando símbolos religiosos nessa cena. O rosário, as 10 cenas da paixão de Cristo que circundam o espelho. Mas o mais importante é notar que esse quadro ele representa a emergência de novos valores, ligados a uma nova classe social, a burguesia. São os valores do trabalho, da riqueza, da acumulação, do capital. Hoje nós falamos um pouco sobre o humanismo e o renascimento. O humanismo que reintroduz autores da antiguidade clássica e o renascimento que ao mesmo tempo trabalha com uma valorização do que é antigo, da antiguidade clássica, em oposição à Idade Média, e com um afã de se alcançar o novo. Essa aparente contradição não tem nada de estranho. Na verdade, a antiguidade é usada como modelo para criar um homem completamente diferente do homem da antiguidade.
Esse homem é o burguês, o indivíduo que se vê como centro do mundo. Na próxima aula nós vamos ver como que isso se reflete na filosofia de René Descartes. E me acompanhe. Comanda alle cazze, cazza, cazza con le falcon. Comanda alle cazze, cazza con le falcon. Mi porta le cazze, grasse come rognon. Dom dom dom, di dom 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 dom, dom dom dom, di dom 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 dom. Se mi non saper dire tante belle son, se mi non saper dire tante belle son, per trattarmi non sa